Ele era apenas um capitão do exército que ousou desafiar o sistema. Mas por trás da imagem pública que conhecemos, existem segredos jamais revelados sobre a verdadeira ascensão de Jair Bolsonaro. Desde suas primeiras batalhas na caserna até se tornar o homem mais poderoso do Brasil, esta é a história real de como um militar de Resende enfrentou forças ocultas e se transformou no líder que mudaria para sempre o destino da nação. Prepare-se para descobrir os bastidores nunca contados de uma trajetória que dividiria o país e desafiaria os poderosos. O que você está prestes a ver vai chocar você. Em uma casa simples de Glicério, interior de São Paulo, nascia em 21 de março de 1955 um menino que poucos imaginavam que um dia governaria o Brasil. Jair Messias Bolsonaro cresceu em uma família de valores tradicionais, onde o respeito à pátria e à família eram pilares inquestionáveis. Percy Geraldo Bolsonaro, seu pai, era um homem de caráter rígido que trabalhava como protético. A mãe, Olinda Bonturi Bolsonaro, era uma mulher dedicada que criou 6 filhos com pulso firme e coração generoso. Mas foi aos 10 anos de idade que o destino deu sua primeira cartada na vida do futuro presidente. A família mudou-se para Eldorado, uma pequena cidade no Vale do Ribeira, em São Paulo. Ali, entre as montanhas cobertas de Mata Atlântica e o ar puro do interior, Jair desenvolveu sua personalidade forte e determinada. Era um jovem que não aceitava injustiças e sempre defendia os mais fracos na escola. Aos 16 anos, uma decisão mudaria completamente o rumo de sua vida. A família se transferiu para Resende, no estado do Rio de Janeiro. E não foi por acaso. A cidade abrigava a Academia Militar das Agulhas Negras, uma das instituições mais respeitadas do país. O jovem Jair sentiu o chamado das armas, a vocação para servir a pátria. Em 1973, aos 18 anos, ele ingressou na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em Campinas. Ali começou a forjar o caráter que o acompanharia pelo resto da vida. Os treinamentos eram rigorosos, a disciplina era férrea, mas Jair demonstrava uma determinação que impressionava até mesmo os instrutores mais experientes. 2 anos depois, foi transferido para a Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende. Entre as montanhas da Serra da Mantiqueira, rodeado por uma natureza exuberante, ele se preparava para ser um oficial do Exército Brasileiro. Mas nem ele imaginava que aqueles anos de formação militar seriam apenas o primeiro degrau de uma escadaria que o levaria ao topo do poder no Brasil. Durante os 4 anos na AMAN, Jair se destacou não apenas pela disciplina, mas também pela coragem de expressar suas opiniões. Mesmo jovem, já demonstrava uma personalidade que não se curvava diante de pressões. Seus colegas de turma lembram de um cadete determinado, que defendia seus princípios com unhas e dentes. Em 1977, formou-se como aspirante a oficial de artilharia. O Brasil vivia sob regime militar, e o jovem Bolsonaro acreditava profundamente nos valores patrióticos que norteavam as Forças Armadas. Ele via na carreira militar não apenas uma profissão, mas uma verdadeira missão de vida. O ano de 1986 marcaria para sempre a vida do então capitão Jair Bolsonaro. O que aconteceu naquele ano mudaria não apenas sua carreira militar, mas o destino político do Brasil. Esta é uma história que poucos conhecem em detalhes, mas que explica muito sobre o homem que ele se tornaria. Jair servia no 21º Grupo de Artilharia de Campanha, em Nioaque, Mato Grosso do Sul. Era um militar exemplar, respeitado pelos superiores e admirado pelos subordinados. Mas havia algo que o incomodava profundamente: os baixos salários dos militares. Enquanto outros setores recebiam aumentos, os defensores da pátria viviam com dificuldades financeiras crescentes. Em uma conversa que mudaria sua vida, o capitão Bolsonaro decidiu expor publicamente a situação precária dos salários militares. O que ele não imaginava era que essa atitude corajosa se transformaria em um dos episódios mais polêmicos de sua carreira. A revista Veja publicou uma matéria explosiva sobre o plano de alguns militares para explodir bombas em unidades militares como forma de protesto pelos baixos salários. O nome do capitão Bolsonaro foi citado como um dos envolvidos no suposto plano. A repercussão foi devastadora. Os superiores ficaram furiosos. A imprensa se alvoroçou. O jovem capitão se viu no centro de uma tempestade nacional que ameaçava destruir tudo pelo que havia lutado.
Mas Jair Bolsonaro fez o que sempre fazia quando encurralado, enfrentou a situação de frente. Em seu depoimento, ele negou qualquer intenção terrorista, mas assumiu sua indignação com a situação salarial dos militares. Defendeu com veemência que um soldado não pode defender a pátria com dignidade se não consegue sustentar a própria família. Suas palavras ecoaram pelos quartéis de todo o país. O processo militar que se seguiu foi tenso e decisivo. Jair foi preso por 15 dias na fortaleza de Copacabana. Ali, nas celas frias da antiga prisão militar, ele teve tempo para refletir sobre seu futuro. Muitos esperavam que ele se calasse, que pedisse desculpas e voltasse à vida normal de um oficial do exército. Mas o que aconteceu foi exatamente o oposto. Durante o julgamento, Bolsonaro manteve sua postura firme e corajosa. Defendeu suas convicções com uma eloquência que surpreendeu a todos. Mesmo sabendo que isso poderia custar sua carreira, ele não recuou 1 milímetro de suas posições. O resultado foi uma punição exemplar, 15 dias de prisão e transferência para o Rio de Janeiro. Para muitos, aquilo parecia o fim da carreira de um jovem promissor. Mas o destino tinha outros planos. Aquele episódio, que deveria destruí-lo, na verdade o transformou em uma figura conhecida nacionalmente. A coragem demonstrada naqueles dias difíceis de 1986 revelou ao Brasil um homem que não se curvava diante do poder, que defendia suas convicções mesmo pagando um alto preço por isso. Era o nascimento do mito Bolsonaro. O que você achou desta reviravolta impressionante na vida do futuro presidente? Você imaginava que por trás do político havia essa história de coragem e determinação desde tão jovem? Deixe sua opinião nos comentários, pois sua participação é fundamental para nós. A transferência forçada para o Rio de Janeiro em 1987 parecia ser uma punição, mas o destino tinha outros planos para o capitão Jair Bolsonaro. Longe dos quartéis do interior, ele começou a enxergar o Brasil com outros olhos. E foi exatamente nesse momento de aparente derrota que nasceu o político que mudaria a história do país. No Rio de Janeiro, Bolsonaro foi lotado na 8ª Brigada de Infantaria Motorizada, em Deodoro. A rotina militar continuava, mas algo havia mudado dentro dele. O episódio da revista Veja havia plantado uma semente, a percepção de que os problemas do Brasil iam muito além dos quartéis. Durante as folgas, ele caminhava pelas ruas cariocas observando a realidade do povo brasileiro. Via a violência crescente, o desemprego, a corrupção que começava a ser denunciada na mídia. E uma pergunta martelava em sua cabeça: por que os políticos não faziam nada para resolver esses problemas? Foi então que conheceu pessoas que mudariam sua perspectiva sobre o futuro. Através de amigos militares, começou a frequentar reuniões onde se discutiam os rumos do país. Ali ouviu relatos sobre corrupção, sobre políticos que enriqueciam enquanto o povo sofria, sobre um sistema que parecia privilegiar sempre os mesmos grupos. Em 1988, uma oportunidade surgiu como um raio em céu azul. O movimento político do Rio de Janeiro precisava de candidatos comprometidos com a mudança para concorrer às eleições municipais. Conhecendo a história de coragem de Bolsonaro, alguns líderes o procuraram para saber se ele não gostaria de ser candidato a vereador. A proposta era ousada. Um militar da ativa concorrendo a cargo político era algo inédito e polêmico. Mas Jair viu naquela oportunidade uma chance de lutar pelos mesmos ideais que defendia no exército, só que agora em um campo de batalha diferente, a política. A campanha de 1988 foi um verdadeiro fenômeno. Sem estrutura partidária robusta, sem dinheiro para propaganda ostensiva, Bolsonaro construiu sua candidatura na base da conversa franca com o eleitor. Ele ia às ruas, batia de porta em porta, explicava suas propostas com a mesma determinação que demonstrava nos quartéis. O discurso era simples, mas poderoso: segurança para as famílias, valorização dos militares, combate à corrupção e defesa dos valores tradicionais. Em uma época em que os políticos falavam difícil, Bolsonaro falava a linguagem do povo. A vitória veio com mais de 11 mil votos, um resultado expressivo para alguém que estava fazendo sua estreia na política. Mas o mais impressionante não foi apenas a vitória eleitoral, foi a forma como ele conquistou esses votos, sem promessas mirabolantes, sem populismo barato, apenas com a verdade crua sobre os problemas que afligiam a cidade.
Ao tomar posse como vereador do Rio de Janeiro em 1989, Jair Bolsonaro não imaginava que estava dando o primeiro passo de uma jornada que o levaria ao comando do país. Na Câmara Municipal, ele continuou sendo o mesmo homem direto e corajoso que conhecemos. Suas primeiras propostas como vereador já mostravam o perfil que o caracterizaria: projetos para melhorar a vida dos policiais e bombeiros, iniciativas para combater a violência urbana, e uma defesa intransigente dos valores familiares. Mas foi sua postura destemida que mais chamou a atenção. Enquanto outros vereadores se preocupavam com pequenos interesses eleitorais, Bolsonaro denunciava esquemas de corrupção, questionava gastos excessivos da prefeitura e propunha soluções práticas para os problemas da cidade. Em 2 anos como vereador, ele provou que a política podia ser diferente. Não era necessário se corromper para ter sucesso eleitoral. Não era preciso fazer acordos escusos para conseguir aprovar projetos importantes. Bastava ter coragem, determinação e, principalmente, compromisso verdadeiro com o povo. Grandiosamente agradecemos a você que permaneceu conosco até aqui assistindo esta incrível jornada. Sua presença é fundamental para nós. E pode ter certeza, o melhor ainda está por vir. Os próximos capítulos revelarão segredos ainda mais impressionantes sobre a ascensão deste homem extraordinário. Em 1990, Jair Bolsonaro deu o salto definitivo que o colocaria no centro do poder nacional. Aos 35 anos, ele se candidatou a deputado federal pelo Rio de Janeiro. O que poucos sabiam era que esta decisão marcaria o início de uma das carreiras parlamentares mais longas e polêmicas da história republicana brasileira. A campanha para deputado federal foi uma extensão natural de seu trabalho como vereador. Mais uma vez, Bolsonaro apostou na conversa direta com o eleitor, sem intermediários, sem promessas vazias. Ele percorreu o estado do Rio de Janeiro explicando suas propostas: valorização das Forças Armadas, segurança pública eficiente e defesa intransigente da família brasileira. A vitória veio com uma votação expressiva, mais de 40 mil votos. Era o passaporte para Brasília, para o centro do poder nacional. Mas o que Jair encontrou na capital federal foi muito diferente do que imaginava. O Congresso Nacional era um mundo à parte, com regras próprias, acordos velados e uma cultura política que privilegiava a conciliação a qualquer custo. Desde os primeiros dias como deputado federal, Bolsonaro se destacou pela postura diferenciada. Enquanto a maioria dos parlamentares se adaptava ao sistema, ele mantinha a mesma franqueza e determinação que o caracterizavam desde os tempos de militar. Isso o tornou uma figura singular na Câmara dos Deputados. Durante os anos 1990, o Brasil passava por transformações profundas. O fim da ditadura militar, a promulgação da Constituição de 1988, a abertura econômica e a chegada da democracia trouxeram novos desafios para o país. E Bolsonaro estava sempre presente nos debates mais importantes, defendendo posições que muitas vezes contrariavam o pensamento majoritário. Sua atuação parlamentar se concentrava em 3 pilares fundamentais: defesa das Forças Armadas, segurança pública e valores familiares. Eram temas que a elite política considerava secundários, mas que ecoavam profundamente no coração do povo brasileiro. Bolsonaro tinha a intuição de que esses assuntos seriam fundamentais para o futuro do país. Os discursos na tribuna da Câmara se tornaram sua marca registrada. Com uma oratória direta e impactante, ele denunciava a corrupção, criticava políticas que considerava prejudiciais ao país e propunha soluções práticas para os problemas nacionais. Muitas vezes falava para um plenário quase vazio, mas suas palavras chegavam ao povo através da televisão e do rádio. Durante a década de 2000, enquanto o Brasil vivia os anos de bonança econômica, Bolsonaro mantinha um discurso crítico e vigilante. Ele alertava para os riscos da corrupção sistêmica, questionava gastos excessivos do governo e defendia reformas que outros políticos preferiam evitar. O escândalo do Mensalão, revelado em 2005, foi um momento crucial em sua trajetória parlamentar. Enquanto muitos políticos tentavam minimizar a gravidade dos fatos, Bolsonaro foi uma das vozes mais contundentes na denúncia do esquema de compra de votos que abalou as estruturas do poder em Brasília. Anos depois, quando eclodiu a Operação Lava Jato, mais uma vez Bolsonaro se posicionou de forma firme e corajosa.
Ele apoiou as investigações, defendeu a atuação da Polícia Federal e do Ministério Público, e cobrou punição exemplar para todos os envolvidos em corrupção, independentemente de partido político. Durante esses 28 anos como deputado federal, ele colecionou inimigos poderosos, mas também conquistou a admiração de milhões de brasileiros que se identificavam com sua luta incansável contra a corrupção e pela moralização da política nacional. O que mais impressiona nesta trajetória é a coerência. Em quase 3 décadas de mandato parlamentar, Bolsonaro nunca mudou suas convicções fundamentais. Manteve os mesmos princípios, defendeu as mesmas causas e enfrentou os mesmos adversários com a mesma determinação do jovem capitão que um dia ousou desafiar o sistema. Mas o destino estava preparando para ele um desafio ainda maior. Depois de décadas resistindo como uma voz solitária no Congresso, chegava a hora de dar o salto definitivo para a disputa presidencial. O ano de 2018 seria o mais decisivo na vida de Jair Bolsonaro. Depois de quase 3 décadas como deputado federal, ele tomou a decisão mais arriscada de sua carreira política, candidatar-se à presidência da República. O que parecia uma aventura impossível se transformaria na maior surpresa eleitoral da história recente do Brasil. A decisão de disputar o Palácio do Planalto não foi impulsiva. Bolsonaro vinha observando há anos o crescente descontentamento popular com a classe política tradicional. A Operação Lava Jato havia revelado esquemas de corrupção de proporções gigantescas, envolvendo presidentes, ministros e os principais partidos do país. O cenário político nacional estava em ebulição. A presidente Dilma Rousseff havia sofrido impeachment, o ex-presidente Lula estava preso, e a confiança do povo na política havia despencado para níveis históricos. Era o momento ideal para uma candidatura antissistema, e Bolsonaro representava exatamente isso. Mas o caminho até a candidatura presidencial foi repleto de obstáculos. O PSL, partido pelo qual ele decidiu concorrer, era uma legenda pequena, sem estrutura nacional robusta e com poucos recursos financeiros. A mídia tradicional o tratava como um candidato folclórico, sem chances reais de vitória. As pesquisas iniciais colocavam Bolsonaro em 3º ou 4º lugar nas intenções de voto. Os analistas políticos apostavam em uma disputa entre candidatos tradicionais, representantes dos partidos que governaram o Brasil nas últimas décadas. Poucos levavam a sério a candidatura do deputado federal que há anos falava para plenários vazios em Brasília. A campanha de 2018 começou de forma tímida, com poucos recursos e estrutura limitada. Mas Bolsonaro tinha algo que seus adversários não possuíam, uma mensagem clara e direta que ecoava no coração do eleitor brasileiro. Ele falava de segurança em um país assolado pela violência, de combate à corrupção em uma nação cansada de escândalos, e de valores tradicionais em uma sociedade que buscava referências sólidas. O ponto de virada da campanha aconteceu de forma trágica e inesperada. Em 6 de setembro de 2018, durante um ato de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais, Bolsonaro foi vítima de uma tentativa de assassinato. Uma facada no abdômen quase tirou sua vida e mudou completamente os rumos da eleição. O atentado gerou uma onda de solidariedade em todo o país. Milhões de brasileiros que até então viam Bolsonaro com reservas passaram a enxergá-lo como uma vítima da violência política. Sua coragem ao enfrentar a morte e sua determinação em continuar a campanha mesmo hospitalizado tocaram profundamente o eleitorado. Durante o período de recuperação, a campanha ganhou uma dinâmica completamente nova. As redes sociais se transformaram no principal canal de comunicação com os eleitores. Vídeos gravados do hospital, transmissões ao vivo pelos filhos, e uma mobilização orgânica de apoiadores criaram um fenômeno político nunca visto no Brasil. O primeiro turno das eleições trouxe a primeira grande surpresa: Bolsonaro ficou em primeiro lugar com mais de 49 milhões de votos, quase vencendo já na primeira votação. Era um resultado que nenhuma pesquisa havia previsto e que deixou atonitos os especialistas em política. O segundo turno contra Fernando Haddad, do PT, foi uma campanha intensa e polarizada. De um lado, a máquina partidária mais estruturada do país. Do outro, um movimento popular espontâneo que crescia exponencialmente nas redes sociais e nas ruas das grandes cidades.
Em 28 de outubro de 2018, o Brasil conheceu o resultado que entraria para a história. Jair Bolsonaro era eleito presidente da República com mais de 57 milhões de votos, 55,13% dos votos válidos. Era a conclusão de uma jornada extraordinária que começou em uma casa simples no interior de São Paulo e culminou no cargo mais importante da nação. A vitória de Bolsonaro representou muito mais do que uma simples mudança de governo. Foi a confirmação de que o povo brasileiro estava disposto a apostar em algo completamente diferente, em um político que há décadas defendia as mesmas convicções, mesmo quando isso significava nadar contra a corrente. Do jovem cadete de Resende ao presidente da República, a trajetória de Jair Bolsonaro é uma prova de que na política, assim como na vida, a persistência e a coerência podem levar um homem muito além do que qualquer um poderia imaginar. Esta é apenas a primeira parte da saga extraordinária de Jair Bolsonaro. Mas agora eu quero saber, o que mais te surpreendeu nesta história? Você imaginava que por trás da figura pública existiam tantos segredos e reviravoltas? A jornada desde o jovem militar até a presidência da República revelou aspectos que você desconhecia? Deixe sua opinião nos comentários, pois sua participação é fundamental para nós. Se inscreva no canal para não perder nenhum detalhe desta série explosiva, e prepare-se para o próximo episódio onde revelaremos como as forças do establishment começaram a se organizar contra ele após sua chegada ao poder. A verdadeira guerra estava apenas começando, e o que você verá nos próximos episódios vai chocar você ainda mais. Até lá!